Muito bem, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, eu quero ler os versículos 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Agora, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Amém e amém. Hoje eu gostaria de, no tempo que me foi concedido aqui, conversar um pouquinho com os irmãos a respeito do tema como vencer os traumas da vida. E eu queria começar conceituando trauma. O que é trauma? Bom, eu anotei algumas coisas aqui que são formas de conceituações, formas de definições do que vem a ser traumas. Então, trauma é uma experiência avassaladora que causa grande sofrimento emocional. A pessoa vive um sofrimento, ela vive uma experiência e aquilo gera um trauma, e aquele trauma redunda em mais sofrimento emocional, mental e espiritual. Trauma também é a resposta que o homem dá aos estresses agudos e duradouros após um evento traumático. Então o indivíduo tem um evento traumático e, como consequência daquele evento traumático, em ressonância daquele evento traumático, ele sofre estresses agudos. E esse estresse agudo é chamado de trauma. Trauma também é um impacto negativo na saúde mental, na saúde emocional e na saúde física decorrente de um sinistro. Logo, nesse aspecto, o trauma é uma patologia. Por quê? Porque é um impacto negativo na saúde mental, emocional, física, decorrente de algum sinistro. O sinistro acontece e afeta a saúde mental, emocional e física. Trauma também é uma dificuldade em lidar com as memórias e com as emoções relacionadas a um evento fatídico. Então, quando você lembra daquele evento, quando você traz à memória aquele fato, a sua memória, as suas emoções ficam abaladas e você não quer nem lembrar, porque a menor lembrança já afeta o seu coração, já afeta a sua mente, já afeta o seu corpo, já abala o seu dia e também as circunstâncias ao seu redor. É uma dificuldade de lidar com as memórias. Quando você pensa, quando você arrazoa, quando você tem a menor possibilidade de trazer aquilo à tona, daí então você sente a sua alma, o seu espírito, a sua mente, o seu coração se abalarem por causa da memória. Rememorar é reviver. Recontar é reviver. Eu uma vez fiz um curso, e esse curso na área do direito e na área de família, e o curso era a respeito de conciliação e de mediação de conflitos familiares. E uma das coisas que nós, quando estávamos lá aprendendo,
tomamos nota foi que você não pode deixar a pessoa reviver a coisa, porque se ela recontar, se ela reviver, dependendo do quanto aquilo a traumatizou, esse trauma volta com todo o ímpeto novamente. Também trauma significa alteração na crença e na visão sobre si mesmo, e também a respeito do outro e a respeito do mundo. Quando o indivíduo está traumatizado, ele se apequena, ele se acovarda, ele se torna temeroso, ele se torna sensível. Toda aquela visão de autopercepção, de boa e elevada autoestima que ele tinha quanto a si mesmo é abalada pelo trauma. E também quanto aos outros, porque se o outro ou algum outro lhe causou uma traição, lhe causou uma ferida, agora ele olha para qualquer outro e julga esses outros a partir daquele que lhe causou a ferida. Diz: olha, não é bom lidar com pessoas assim, porque a consequência é essa e essa. E por fim, o trauma gera uma necessidade do apoio espiritual, do apoio emocional, do apoio familiar. A pessoa fica extremamente sensibilizada. Agora, quais são as origens dos traumas? Por que nós temos traumas? Em primeiro lugar, nós temos traumas por causa do pecado. Nós nunca devemos nos esquecer de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, que diz assim: do que se queixa o homem? O homem só pode se queixar dos seus próprios pecados. Então, se nós temos algum abalo, se nós temos algum tipo de aflição, se nós temos algum tipo de inquietação, se nós temos algum tipo de sensibilidade, isso de uma forma ou de outra tem a ver com o pecado. É pelo pecado que entra a morte no mundo. É pelo pecado que entra todo tipo de mazela no mundo. E se o trauma é uma experiência ruim para o homem, e aquilo que é ruim adveio do pecado, logo nós temos traumas por causa do pecado. Seja o próprio pecado, seja o pecado de alguém, ou seja a força e o império do pecado que reina nessa dimensão que nós vivemos. Mas de um modo ou de outro, os traumas estão relacionados ao pecado. Segundo lugar, existem traumas por causa das ações diabólicas, satânicas e demoníacas. Em João 10:10, Jesus fala sobre o ladrão, que ele veio matar, roubar e destruir. Se um trauma rouba a sua alegria, de uma forma ou de outra o diabo está nisso. Se um trauma destrói sua esperança, de uma forma ou de outra o diabo está nisso. Se o trauma ele mata os seus sonhos, a sua autoestima, a sua percepção quanto a si mesmo, e quanto aos outros, e quanto ao mundo, e quanto ao futuro, e quanto a Deus, então de uma forma ou de outra o diabo está nisso. Por quê? Porque todo o processo de morte, de roubo e de destruição tem as ações demoníacas no entorno delas ou envolvido com elas. Não existem ações do mal que de uma forma ou de outra Satanás e seus demônios não estejam envolvidos. Em terceiro lugar, os traumas surgem também em decorrência não só do pecado e não só das ações demoníacas, mas os traumas surgem também em decorrência das ações perversas de homens maus. A Bíblia fala de homens maus que tiveram comportamentos perversos, comportamentos maus, e estes comportamentos trouxeram traumas violentíssimos, marcas muito sensíveis. Por exemplo, eu citei alguns aqui: o Caim,
o Caim ele mata o Abel, gerando um trauma naquela família, um trauma que persegue a humanidade, que é essas brigas familiares, esses conflitos familiares. E quando a gente vê a violência no meio das famílias, a gente diz, bom, mas isso daí começou lá com Caim matando o Abel. Aquela ação perversa, maldosa, maligna do Caim gerou um trauma na humanidade. Nós temos o Lameque que matou 2 homens e tomou 2 mulheres. Aqui, o Lameque foi quem fundou os traumas familiares no que tange aos casamentos. Ele foi o primeiro homem a praticar a bigamia, desobedecendo o padrão de Deus e trazendo assim um trauma terrível no casamento, no enlace matrimonial. Tanto que quando alguém vê uma situação que tem traição entre os cônjuges, traição conjugal, alguém fala assim que é mais conhecedor da Bíblia. Não, mas isso aí está lá no Gênesis. O Lameque já tinha tomado 2 mulheres lá atrás. Então aqui está o trauma por causa de uma atitude perversa praticada por um homem perverso. O Cã, filho do Noé, ele vai ser também um homem mau, perverso, que vai ter uma atitude que vai gerar traumas. A atitude do Cã foi zombar da nudez do pai. Essa atitude de desdenhar do outro, de discriminar o outro, de desvalorizar o outro, essa atitude de ressaltar uma qualidade de vulnerabilidade, de fraqueza do outro, de Cã, gera uma consequência terrível. E hoje nós temos em todo o processo de ofensa moral, de ofensa verbal, de desdém, de humilhação, de exposição do outro, um trauma violento. E esse trauma não começou hoje, começou lá com o Cã, quando o Cã viu o próprio pai embriagado e nu, e ao invés de honrar a posição do pai, como Jafé e o Sem fizeram, cobrindo o pai, o Cã resolveu desdenhar, caçoar, ele resolveu tirar sarro, ele resolveu trazer ali o pai numa situação vexatória e humilhante. Todas estas palavras que machucam, todas estas palavras que causam dores, todas essas palavras que humilham, todas essas palavras que acabam degradando o homem, acabam reduzindo o homem, desrespeitando o homem, tornando o homem indigno, a mulher indigna. Isso tem lá a sua parcela no Cã, quando ele desrespeita o próprio pai. O meu papai, ele era um homem que ele tinha muitos valores. Eu convivi com ele muito de perto e eu pude perceber os valores dele quando ele falava as coisas. E ele, por exemplo, nós somos de uma família de muitos irmãos, e meu pai nunca aceitou que a gente brigasse entre nós. Como que funcionava? A gente podia brigar escondido, mas brigar na frente dele, ele batia nos 2. Ele batia no um porque estava batendo no outro, e ele batia no outro porque não teve a capacidade de administrar aquele conflito. Então ele batia nos 2. Tanto que quando o pai chegava, a gente se abraçava, e depois a gente se pegava lá fora, mas a gente se abraçava, se beijava, né? Mas o que o pai quer fazer? Outra coisa, ele nunca aceitou que a gente xingasse um ao outro, desdenhasse um do outro, ridicularizasse um ao outro, expusesse um ao outro. Por quê? Porque isso vem lá do Cã. Isso é você desdenhar da pessoa naquilo que ela tem a vulnerabilidade, naquilo que ela tem a sua fragilidade, naquilo que ela tem o seu apequenamento. É ali que você vai colocar o dedo. Eu lembro de um sobrinho meu que eu cobrava muito ele, dizia: não fala assim com seu irmão. Peguei no pé dele muitas vezes e ele falava uns impropérios para o irmão dele, e eu dizia: não fala assim. E infelizmente, hoje, um tempo desse atrás, a gente estava conversando, e ele falou: tio, o senhor ficava falando para eu não falar aquilo do meu irmão. Hoje o meu irmão está envolvido com um monte de coisa errada aí, né? E eu tenho certeza que também eu participei disso, eu me arrependo. Hoje ele está esclarecido pelo Evangelho, ele se arrepende porque ficou falando palavras de desdém, essas palavras que geram traumas. Às vezes é do pai para o filho, às vezes é do irmão para o irmão, às vezes é de um colega para o colega. Você é amigo. No meio dos jovens e adolescentes acontece muito isso também.
onde um adolescente vai sempre, ao falar com o outro, e enaltecer e explorar aquilo que do outro é mais frágil, aquilo que do outro o segrega, o discrimina e assim sucessivamente. Isso tem a ver com o Cã. O Cã vai desdenhar do pai, num momento de fraqueza do pai. O Labão, que muda o salário do Jacó por 10 vezes, e ele explora o Jacó, explora o trabalho do Jacó, explora a intelectualidade do Jacó, explora a mão de obra do Jacó, explora a destreza do Jacó, explora aquilo que o Jacó tem de mais nobre, que é o seu trabalho, o seu suor, a sua dignidade. O Labão muda de forma indiscriminada e irresponsável por 10 vezes o salário do Jacó. Aqui tem uma outra coisa que é extremamente traumatizante, que é quando você é explorado, quando você é alijado, quando você é extorquido, quando não te honram, não honram o seu trabalho, não honram o suor que você está derramando, não honram a sua dedicação, não honram o seu tempo, não honram o seu empenho, não honram sua entrega. Isso gera traumas terríveis. E isso tem a ver lá com o Labão. Bom, quando o faraó escraviza e oprime e prende e reduz a servidão com o chicote, com a vara, com o exército, essa prisão, essa opressão também é traumatizante. Seja uma opressão mental, seja uma opressão emocional, seja uma opressão física, isso também é traumatizante. Ou como os homens fazem hoje, através de abusos físicos. Quantas pessoas traumatizadas por causa de abusos físicos? Quantas pessoas traumatizadas por causa de abusos emocionais? O abuso emocional, ele é tanto abuso quanto o abuso físico. Ele é uma violação da moral, uma violação da ética, uma violação dos valores, uma violação do limite do outro. É como o pai sempre fala: respeita o teu irmão. Não, mas não tem problema essa brincadeira aí. Diz assim: mas para ele tem. Então você diz, não faça essa brincadeira. Mas quando o outro continua fazendo, ele está invadindo, ele está marcando, ele está maculando o outro. É o abuso resultante da violência sexual, de tomar a força, praticar a conjunção carnal, praticar a violência sexual. Existe muito isso na relação doméstica, né? Essa violação sexual, a própria violência doméstica em si, essa violência. Agora nós estamos acompanhando aí uma personalidade do mundo da moda, apresentadora de televisão, que veio a público falar sobre isso, e a gente não imagina que nessa camada mais fina da sociedade ou da representação social possa existir uma realidade dessa. Mas isso mostra que o pecado assola tudo e a todos. Não importa se é num casebre ou se é numa mansão, o pecado, ele é destruidor mesmo, ele é aniquilador mesmo, e a violência chega, o trauma chega. Trauma por causa do trabalho escravo e o trabalho infantil. Trabalho infantil. A criança foi feita para estudar, a criança foi feita para divertir-se, a criança foi feita para ter o lazer, a saúde, a educação, a vida na igreja. E é claro que é natural que você vá ensinando algum ofício, vá formando, vá inserindo disciplina, vá inserindo valores, mas isso não pode ser a ponto de matar e de escravizar. Os xingamentos, os palavrões, as palavras de baixo calão, também as humilhações, quando humilha, quando reduz, também a questão do trauma resultante do bullying. O bullying, que eu já falei aqui, mas é o bullying. Nós temos visto, infelizmente, no Brasil, repetir-se uma cena que nós estávamos acostumados a ver nos noticiários norte-americanos, que era o quê? Jovens, adolescentes, entrando em universidades ou entrando em escolas e praticando lá crimes indizíveis. E aí quando eles são, quando ficam vivos, né? Quando são presos, uma das razões ali é porque dizem-se vítimas de quê?
de bullying, que é o quê? É você desdenhar do outro, é você ironizar o outro, é você humilhar o outro, e aquilo causa um trauma terrível. Ainda outras coisas que podem gerar traumas. Por exemplo, eventos traumáticos como acidentes graves. Geralmente a pessoa que está dirigindo, acontece muito isso, se ela sofre um acidente grave, ela não quer pegar mais no volante. Por quê? Porque ela teve ali um trauma decorrente de um acidente. A questão dos desastres, né? Os desastres, quantas pessoas pararam de andar de avião depois que tiveram uma experiência ruim no avião, não é? Eu amo andar de avião. Eu gosto do momento que o avião está taxiando, depois ele para assim, vai arrancar. Eu amo, mas eu tenho um negócio que é terrível, é quando o avião vai aterrissar e quando ele passa por uma turbulência, né? Eu agora fui para o Paraná e o avião teve uma hora lá que ele pegou uma turbulência, a gente já vai orando, já vai pedindo perdão pelos pecados, né, e tal. Mas teve uma época que eu tinha medo de andar de avião, eu fiquei com um pouco de medo. Eu me lembro de ter conversado isso em casa, a respeito do meu temor, não que eu ande sempre, mas assim, no final do ano tinha aquela questão de eu viajar, e eu ficava com temor, falava, meu Deus do céu. E aí quando o avião não desce assim, né? Ele vai descendo assim, né? Ó. Quando ele faz aquela descida dele, né? Agora também os desastres naturais, pessoas que não vão na praia porque tem medo do mar, não é assim? Pessoas que não andam numa neve porque tem medo, pessoas que não saem na chuva, pessoas que não... E assim sucessivamente. Outras razões de trauma são perdas de entes queridos. Quando os entes queridos, eles se vão decorrente de um lugar, decorrente de uma situação, aquele lugar, aquela situação nos marcam de forma tão violenta que a gente fica traumatizado. Experiências de guerras. Agora nós estamos vendo lá as vítimas daquela guerra, Hamas, Israel, né? Independente da questão política tal, eu estou falando das vítimas. As vítimas ali ficam traumatizadas. Tem aqueles que faleceram, que foram embora, esses são vítimas. Mas tem aqueles que ficaram, e esses são vítimas tanto quanto. Mas eles não são vítima física, porque não tomaram um tiro, ou não tiveram... Sim, mas estão vítimas do coração, estão vítimas da mente, estão vítimas da alma. Não sei se vocês já assistiram aquele filme do sniper americano, que ele volta para a casa dele, depois de ter atuado em alguns países e missões, e quando ele volta e ele não consegue ter paz na casa dele, paz na família dele, e é baseado num fato real, até que ele... A história é trágica do filme, vou contar o final do filme para vocês, mas a história é trágica porque um amigo dele tentando tirar ele de dentro de casa, porque ele ficava com aquela mania de guerra o tempo todo. Aí o amigo dele levou ele para o stand de tiro, falou, vem morar comigo aqui e ficar no stand de tiro. E ele lá um dia deu um surto nele no stand de tiro, e ele matou o amigo e depois se matou no stand de tiro, achando que estava na guerra. Ele via a cena da guerra, e aí ele achou que... É trauma. Qual o efeito disso? Agora, por exemplo, chegaram aí no Brasil algumas pessoas, e aí refugiadas de guerra, e uma das meninas lá estava falando, ela disse assim, o pai disse, olha, quando ela ouve o barulho de um carro, né, desses carros aí, de vez em quando solta aquele pipoco lá no... Pau! Quando solta aquilo, ela já quer entrar debaixo da cadeira, debaixo da mesa. É o trauma. Trabalhos excessivos. Nós temos uma coisa hoje que é a tal do trabalho, a síndrome de burnout, que é a exaustão. O indivíduo não aguenta ver trabalho. Eu confesso para os irmãos que eu tomei um pouco esse trauma na parte do trabalho excessivo. Eu trabalhei muito, peguei muito trabalho, então eu fiquei um pouco assim, exausto, extenuado. Às vezes me chegam clientes até interessantes. Aí quando eu sento com ele, vou tomar um café e vejo o volume de trabalho, me dá um tremor, eu não consigo. Eu digo, não dá para mim isso aí. Aí diz, mas por que não dá? Não, porque eu já peguei, eu já sei como que isso aí vai terminar. Não dá agora, eu preciso sarar. Não é fácil. Domingo nós estávamos ouvindo uma irmã lá na nossa igreja, que ela entrou numa correria de trabalho,
E quando veio a pandemia e paralisou tudo, ela entrou numa depressão profunda, quase que perdeu a vida, trauma decorrente de trabalho excessivo. Não é que não deva trabalhar, deve trabalhar, mas você precisa colocar algum limite para isso, porque o trabalho excessivo também gera traumas, acidentes, quedas, agressões, acidentes esportivos. Muitos indivíduos param de desenvolver o esporte, a modalidade, porque não querem mais. Outra coisa, traições, gente que não consegue mais se relacionar porque foi traído, aí não consegue mais se relacionar porque teve uma experiência não muito boa. Pessoa que não consegue mais fazer sociedade porque o ex-sócio traiu e levou tudo embora, então não consegue mais estabelecer sociedade. Outros que não conseguem mais fazer nem negócios porque alguém lá fez um negócio e acabou dilapidando o patrimônio dele, e ele agora está com medo. É a famosa história de que o gato escaldado tem medo de água fria. São traumas. Quais são as consequências desses traumas? Quais são os efeitos? Quais são as ressonâncias que eles trazem? E a gente termina aqui. Nós, quando pensamos nos sintomas dos traumas, nós vemos que a primeira coisa é a reexperiência. O que quer dizer a reexperiência? Quando o indivíduo tem um trauma e ele lida depois com uma situação semelhante, ele imagina que ele vai viver uma reexperiência daquela, e aí ele evita, e com isso ele vai se diminuindo, ele vai se excluindo, ele vai se afastando, ele vai perdendo aquilo que a humanidade tem de mais nobre, que é o seu lugar no cosmos como imagem e semelhança de Deus, a sua realeza. Eu estava lendo um comentarista que ele estava falando sobre isso. Ele diz: o ser humano é rei nesse mundo, e às vezes ele se apequena. Por quê? Porque ele está traumatizado, então não quer reviver essa experiência, a reexperiência. Outra coisa, a evitação. Essa palavra está certa, evitação. O indivíduo evita, ele não quer envolver-se, ele não quer falar, ele não quer estar, ele não quer participar. E por que isso? Porque ele não tem capacidade, porque ele não é capaz, porque ele não fez antes e porque ele não poderá fazer depois? Não, é porque ele está traumatizado, tem uma ferida aberta, tem um coração rasgado. Ou quando o indivíduo está com uma ativação excessiva, e aí dos neurônios, da mente, das emoções, aí vai gerar uma manifestação física. Aumenta a irritabilidade, o indivíduo fica mais irritado, aumenta a sua dificuldade de descansar, de relaxar, de aproveitar a vida. Hoje eu estava lendo o C.S. Lewis, e o Lewis falava assim, numa coisa muito legal. Ele dizia assim: olha, a gente acorda de manhã e senta na frente da televisão, ou pega o celular e entra num site de notícias, ou então a gente liga o rádio, começa a escutar, e nós começamos a lidar com um monte de problemas que nós não conseguiremos resolver, e aí nós não conseguimos tratar as nossas preocupações, porque estamos tomados de um monte de preocupações que nós não podemos fazer nada por elas. O indivíduo vai ali tendo mais irritação, dificuldade de relaxar, aí vem a insônia, aí vem o comer demais, a obesidade, aí pode vir também, às vezes, uma anorexia. O indivíduo não come, uma hipervigilância, o indivíduo está sempre alerta, uma sensação constante de tensão. E o pior dos efeitos dos traumas é o medo. É o medo de colocar o pé fora da cama. O medo. Esses dias eu estava lá na nossa sede e um pastor estava pregando lá, um dos pastores nossos, e ele contou uma experiência dele. Ele foi muito leal conosco, no sentido de abrir o coração dele, e ele disse que quando chegava no culto domingo à noite, ele não queria que o culto acabasse. Por quê? Porque ele tinha que no outro dia enfrentar a realidade da segunda-feira, e a segunda-feira dele era dura, então ele queria que o pastor cantasse mais um hino, que o pastor fizesse mais um apelo, que a equipe de louvor cantasse mais um hino, e ele dizia: eu quero ficar aqui na igreja. Aí saía do culto, ele era relutante de ir dormir, porque ele sabia que era que acordar no outro dia, ter que enfrentar. E aí vem o medo, e o medo vai fazendo o quê? O medo vai te massacrando, o medo vai te anulando, o medo vai te destruindo. O indivíduo não tem coragem, não tem ânimo, não tem força.
diante dessa situação, nós como salvos, o que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer para vencer esses traumas? E eu prometo que em 1 minuto eu termino. Primeira coisa que a gente deve fazer, que é saudável, é evitar as situações traumáticas. Antes de você virar uma vítima de um trauma, tente agir de forma preventiva, tente agir de forma profilática, tente refletir nas coisas, pensar nas coisas, tente fazer as coisas com uma certa calma, com uma certa paciência, com uma certa parcimônia. Para quê? Para que você faça aquela coisa não colocando-se em risco, não colocando-se numa condição de vulnerabilidade. Então, a primeira forma de tratar é sendo preventivo. Tem gente que já passou por tantas situações traumáticas, a vida, Deus já permitiu. Hoje eu estava sentado aqui, o pastor Armando estava falando, tem leões que a gente procura, tem leões que vêm, né? E tem leões que Deus que traz para nos ensinar. Então às vezes a pessoa já passou por aquela situação, ela não precisa passar mais, mas ela vai lá e abraça. Nós temos que evitar problemas, evitar os conflitos, evitar os atritos, evitar os litígios. Segundo lugar, para que a gente vence, primeiro é evitando, é sendo profilático, é sendo vivo, é tendo a sensibilidade de dizer, nisso daqui eu não posso pôr a mão, nisso eu posso, nisso aqui eu não posso. E não tem problema, você não vai ficar devendo nada para ninguém, porque se você não atende aqui, você pode atender aqui, se não atende aqui, pode atender aqui, em alguma área você vai ser útil. Isso não é se sonegar, isso não é sonegar a si mesmo, a outro, a sua atenção, o seu tempo, a sua habilidade, não, isso é você se preservar. Voltando a falar de avião, quando o avião está lá, vai subir aí e fala assim, se houver despressurização na cabine, o que você faz? Cairão máscaras de oxigênio, antes de você colocar no seu filho, na sua mãe, no seu pai, você coloca em quem? Em você mesmo, porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar do outro. Se você não estiver com saúde, você não consegue dar saúde. Se você não estiver com a mente boa, você não consegue. Então você precisa também se recolher. E nisso a covardia não. O Senhor Jesus sabia as guerras que ele lutava. Ele não lutava todas. Ele não enfrentava sempre. Ele era simples como a pomba, prudente como a serpente. Quando ele, lá em João, capítulo de número 11, ele diz que vai demorar tempo para chegar lá em Betânia. Uma das razões é porque ele vai andar à noite. E por que ele vai andar à noite? Ele vai andar à noite porque ele já sabe que as pessoas estão procurando para matá-lo. Entende? Então o Senhor Jesus, ele tem essa sensibilidade, ele tem essa habilidade, essa destreza. Em João 7, por exemplo, Jesus percebeu que os irmãos dele não estavam muito contentes de andar com ele. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus foi para Jerusalém sozinho. O texto fala lá que ele vai sozinho. Ele percebe que a companhia dele vai trazer um perigo para os irmãos, um dissabor para os irmãos, uma situação constrangedora com os próprios irmãos dele. Então ele vai sozinho. O que Jesus está fazendo? Jesus está evitando. Jesus está sendo sensível e evitando. Tem problemas que a gente abraça, mas tem problemas que a gente não precisa abraçar. E não tem problema. Você não está sendo covarde por isso, você não está se apequenando por isso. Pelo contrário, você está se cuidando. E Deus está usando você com a sabedoria que Ele te deu, com o entendimento que Ele te deu, para que você, sendo preservado aqui, possa ser muito mais útil lá. Por exemplo, quando Paulo e Timóteo, Paulo e Silas são presos em Atos 16, eles são presos e eles vão para a cadeia lá, tal, em Atos 16, inclusive tomam lá uma surra. O Timóteo estava junto, mas Paulo guardou o Timóteo. Por que guardou o Timóteo? Guardou o Timóteo porque ele vai ser usado em outro momento. Tem outros momentos que Timóteo é preso, mas naquele momento não. A gente não precisa participar de tudo, a gente não precisa se apresentar em todas as batalhas, nem em todos os frontes. Tem batalha que não é nossa e não vai se resolver, claro que vai, porque acima de nós existe um Deus poderoso nos céus, que cuida de nós e que cuida dos nossos. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Nunca ache que você é menor porque você não entra em todos os frontes. Não, tem fronte que não é para você, mas todos os frontes são para Deus. Todas as batalhas são para Ele. Ele está sempre no controle de todas as coisas. Então como é que a gente vence? A gente vence evitando.
Segundo lugar, a gente vence confiando em Deus e deixando nas mãos de Deus as causas e os efeitos dos nossos traumas. Tem coisa que a gente tem que colocar na mão de Deus. A gente tem que entregar diante de Deus e dizer: Senhor, está na sua mão, Senhor, está no seu controle. Nós precisamos fazer o que o salmista fala no Salmo 34, verso 18: perto está o Senhor de todos os que têm um coração quebrantado e que têm um espírito contrito. A gente tem que se aproximar de Deus e dizer: Senhor, meu coração está quebrado, meu espírito está contrito, eu não consigo, mas eu entrego nas suas mãos, Senhor. O Senhor vai saber tratar tanto a causa quanto o efeito. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes a gente está com o coração quebrado, a gente está com o espírito abatido e a gente fica se portando de gigante. Não, Deus conhece a sua limitação, Ele conhece a sua fraqueza. Aleluia, e Ele diz: coloca nas minhas mãos os seus pedaços, coloca nas minhas mãos as suas partes e deixa que eu vou restaurar. Eu vou derramar do meu espírito, da minha graça, da minha virtude. Eu vou trazer restauração, restauração e restauração. Quando estamos só os cacos, nós precisamos fazer, aleluia, o que Isaías nos orienta em 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. E sustenta com o quê? Se eu estou traumatizado, se eu estou fragilizado, se eu estou apequenado, se eu estou temeroso, se eu estou, ó Senhor Deus, aqui reduzido, eu te sustento com a destra da minha justiça. Minha destra fiel vai te conduzir, a minha destra fiel vai te conduzir. O apóstolo São Paulo é um campeão disso. O homem passou pelo que passou na vida, mas ele diz que agora, porque ele é consolado, ele pode consolar. E por que isso? Por causa daquilo que está em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando nós estamos traumatizados, a gente pode entregar o sentimento a Cristo. Senhor, o nosso coração está abalado, a nossa mente está abalada. Eu não estou conseguindo conjugar as coisas, eu não estou conseguindo relembrar as coisas, eu estou abalado. O Senhor diz: entrega nas minhas mãos, meu filho, porque eu vou soprar sobre você uma paz que excederá todo o entendimento, uma graça que excederá todo o entendimento. E quando o Senhor sopra sobre nós, somos consolados e confortados para a glória do Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Eu sinto dizer isso aqui. Aleluia. Há um sopro do Espírito Santo sobre nós, há um derramar da graça de Deus sobre nós. E Deus está trabalhando em nossos corações aqui, dizendo: eu vou liberar cura aqui para os traumas, eu vou sarar as emoções, eu vou sarar os sentimentos. Aleluia. Eu vou trabalhar nas mentes fragilizadas, e eu vou trazer força e fortaleza. Eu vou trazer restauração para a glória do meu nome, diz o Senhor. Se você tem glória, dê glória ao Senhor. Se você tem aleluia, dê aleluia ao Senhor. Se você sente, levanta a mão, levanta a face, levanta a voz, abra sua boca. Deus está dizendo: eu vou curar você, eu vou sarar você. Você vai procurar esse medo no seu interior e você não vai encontrar mais, porque eu vou gerar no seu interior uma fortaleza, uma força. Aleluia, glória a Deus. Eu vou te abençoar e vou te levantar, diz o Senhor.